Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como a gente sempre abre os nossos diálogos do Voto Educa com o Salmo 144, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. O episódio mais importante dessas eleições, é a morte do candidato a presidente da República, Eduardo Campos, E eu quero expressar minha solidariedade, aos familiares e amigos de Eduardo. Eu sei o quanto é triste perder uma pessoa querida, Então, um abraço para a esposa, para os filhos, para o irmão, para a mãe, para todos os familiares e amigos de Eduardo. E, bom, essa morte, ela, nesse momento eleitoral, ela permite que a gente observe algumas coisas, E que é a mais acentuada que eu vejo é o quanto o brasileiro ele é distante da política, E também o quanto existe um esforço para manter o brasileiro distante, Então, isso eu considero gravíssimo, isso me incomoda bastante, porque as notícias, a maior parte das notícias veiculadas a respeito do poder público, é de ações não recomendadas de vários ocupantes, do cargo público, de vários eleitos. E não sei, as coisas boas elas não são veiculadas, e quando são veiculadas elas têm um notório, é perceptível a questão do jabá, A imprensa fala bem de alguém, da política, precisa ter essa troca de anúncios, uma série de coisas assim, E aí a gente vê também aí que falar mal dos políticos faz parte da indústria da imprensa, E também não basta falar, a gente sabe que o cargo público, as eleições, elas são preenchidas por muitos oportunistas, pessoas de má fé que concorrem às eleições, E aí a gente está vendo aí acusações de oportunismo, de toda parte com relação à morte de Eduardo Campos, Eu não vi o horário eleitoral de hoje, mas pelo que eu li na internet, a gente vê aí que todos os candidatos fizeram uma homenagem a Eduardo. E com relação a isso, eu acho que é importante homenagear mesmo, assim, se for demagogia de um de outro, mas é um gesto respeitoso. Eu acho que é muito importante os adversários, respeitarem, a ausência do outro candidato, ainda mais nessas circunstâncias, Então, assim, eu considero válido, todas as menções, de carinho, de afeto ao Eduardo, mesmo que não sejam sinceras, Então, mas que esse comportamento de respeito ao outro, mesmo faltando com sinceridade, mas que isso seja de exemplo, para todos, seja de exemplo para as crianças, E vamos orar, Vamos orar, porque é muito importante a gente orar, porque esse momento é um momento de mistério, A morte é um mistério para todos, Mas a gente precisa, ver agora, Assim, a questão eleitoral mudou,
né? É um novo cenário, né? E se o Brasil precisava de orações antes da ausência do Eduardo, né? Acho que com essa ausência, da maneira que foi, precisa muito mais, né? E eu estava falando de que o quanto a morte do Eduardo mostra que o brasileiro está distante da política, né? No Google eu fui procurar o nome do Eduardo, né? Primeiro apareceu Eduardo Costa, depois apareceu Eduardo e Mônica, né? E na sequência veio o Eduardo Campos, né? Mesmo com essa morte de acidente, né? Uma coisa que chama a atenção de todos, né? O Eduardo, um ex-governador de Pernambuco por 2 vezes, né? Candidato a presidente da República, ele estava, né, em 3º lugar na lista de nomes procurados no Google, né? Mas aí, isso mostra o quanto o brasileiro está distante. E essa distância, ela é falta de educação, né? Essa distância é falta de perceber o quanto a política é importante, mostra falta de mostrar o quanto a eleição é um evento importante. As pessoas não querem que a gente tenha essa compreensão, né? Querem vender um espetáculo da eleição agora, né? Mas as convenções partidárias, que são o momento, que é o momento de que você escolhe os candidatos para cada partido, quando o partido decide se vai lançar um candidato ou não, ou vai coligar com outro, esses são momentos mais importantes. E a gente não tem a devida cobertura dessas convenções, né? Sim, e é muito complicado porque, né, você vai eleger um presidente e ele é um desconhecido da população, né? Você indica como candidato uma pessoa desconhecida da população, né? Então isso é grave, né? E a gente precisa mudar, né, esse comportamento, essa nossa atitude, né, essa rejeição que nós temos pelos partidos, essa rejeição que nós temos pelos candidatos, essa rejeição que nós temos pela política, ela precisa mudar, né? E que mude através, né, de cada um de nós, né? Que a gente consiga fazer essa reflexão, né? E assim, sabe, é muito complicado tudo isso. E essa distância, esse esforço por distanciamento da política é fruto da imprensa, é fruto dessa educação deficitária, não em termos de estrutura, porque prédios, né, não é educação, né? Faltam mesmo educadores, falta mesmo a participação dos partidos para que as pessoas possam se efetivar. Com relação ao candidato, né, aos candidatos que estão aí para presidente, né, também é uma ingenuidade da gente achar que uma pessoa só vai ser a solução de todos os problemas. Não é dessa maneira que acontece, né? Junto com o presidente da República tem o Congresso Nacional, é composto pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, né? E, então a gente precisa também, né, entender que a solução não vai estar com uma pessoa. Essa pessoa, para ter solução de tudo, ela deveria ter plenos poderes, e esses plenos poderes a gente sabe que não é recomendado, porque muitos que tiveram esses plenos poderes agiram por capricho e prejudicou, né, a população. A história nos conta isso. Então a gente precisa conhecer um pouco mais da história dos governantes, a gente precisa conhecer um pouco mais sobre a economia, a gente precisa conhecer um pouco mais e a gente tomar decisões dentro da nossa esfera de atuação, né?
Então, assim, esperar do presidente solução para tudo, isso mostra o quanto nós somos desinformados, né? Quando informado, mal informados, né? O quanto a nossa percepção é turva, né? E assim, o nosso total despreparo das coisas, esperar de uma pessoa só, né? A gente precisa atuar na Sociedade de Amigos de Bairro, a gente precisa atuar na associação comercial, a gente precisa atuar dentro dos partidos, a gente precisa atuar dentro das entidades que participamos, a gente precisa tá alterando, porque os candidatos, quando eles surgem da atuação, né, desses lugares, né? Então, dessas entidades, dessas associações. Então, então a gente precisa aplaudir, né, melhores lideranças nessas instâncias menores de poder, né? A gente não pode se omitir, a gente precisa participar também para que a gente possa colaborar e enriquecer cada vez mais a nossa sociedade com boas ideias, né, e com soluções e superação de desafios, né? Mas a lamentável morte de Eduardo mostra o quanto nós estamos distantes da política, né? Cara, esse até para todos vocês, e mais uma vez o Salmo 144, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor.